Vocês já estão sabendo muito bem entre a discussão que houve no X entre o Nicolas Ferreira, que é o deputado aqui, e o Whindersson Nunes, que é um comediante. E eu gostaria de trazer uma reflexão junto com vocês através desses empates, né? E falar uma coisa muito importante que as pessoas não estão percebendo. Estou aqui para falar de política, entendeu? E simplesmente para fazer uma reflexão em cima de uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. Porque o Nicolas, ele postou, coloca em todos os tweets do Felipe Neto abaixo, atacando os Estados Unidos e marque a embaixada dos Estados Unidos. Ou seja, o Nicolas Ferreira postou na sua rede social para marcarem a embaixada americana para proibir a entrada do Felipe Neto nos Estados Unidos, porque tinha Twitter dele postando mal do que os Estados Unidos estava fazendo, dos tarifados e etc. Depois ele apagou para poder ir para lá. Bom, primeiramente, eu não gosto do Felipe Neto. Para mim, é um youtuber desnecessário aqui na plataforma. Ele não influencia crianças e nem adolescentes. É completamente um imbecil, né? Que defende a esquerda. Já até disse, não defendo política nenhuma, mas da forma que ele defende é uma forma horrível. E outra, ele nem deveria estar indo para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é de direita. Ou seja, é um rico hipócrita que já foi pobre. É isso mesmo. Então, em vez de ficarem nisso, né? O Felipe Neto provavelmente deve ter se pronunciado ou não, mas para mim não me importa. Porque para mim é um hipócrita. Era um cara que era pobre e perdeu totalmente a humildade dele, né? Mas vamos lá, continua. É uma discussão, né? Entra no meio o Whindersson Nunes, que na minha opinião é um bom comediante, ele tá fazendo o tratamento dele, ficou internado, sabe? Passou por muitas decepções amorosas e eu sei porque eu já passei por isso. Eu entendo o lado do Whindersson, ele é um cara simples, humilde. Por isso que eu tô falando, eu não apoio partido nenhum, tá bom? Mas o que eu vou falar aqui do Nicolas, as pessoas vão achar que não, você é de direita, você apoia. Ah, bom, pensem o que quiser. Eu estou dando a minha humilde opinião. Mas vamos lá. E o Whindersson Nunes entra na discussão sem ser chamado e começa a trocar farpas com o Nicolas Ferreira. Esse foi o grande erro de Whindersson Nunes. É um cara comediante, em vez de ficar na dele, ele foi querer defender logo quem? O Felipe Neto. Parece que os dois, ó, andam junto. Ó, me desculpa, Whindersson, sabe? Eu respeito muito porque você também está tratando sua saúde mental e isso é muito importante. Mas, cara, defender o Felipe Neto contra o Nicolas, acho que foi o pior erro da sua vida que você fez para prejudicar a sua saúde mental mais ainda. Mas presta atenção, gente. Imagine a missão do deputado, ou seja, o Nicolas Ferreira, era isso que eu queria falar para vocês. O Nicolas Ferreira estava na rede social dele, não como deputado. Ali ele postou como um ser humano. Mas o que eu queria dizer também, diretamente para o Nicolas Ferreira, é um homem cristão, abençoado por Deus, tem uma esposa e tem uma filha linda, tem uma família maravilhosa. Eu já vi discurso dele de parlamentar, ele se comporta muito bem, ele tem uma oratória muito boa, ele se pronuncia muito bem e ele defende direitos humanos muito bem. Então, ele está de parabéns, mas o que eu tenho para falar para você, Nicolas, é ore, faça oração, ore pelo Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes está precisando de oração. Não troca farpa mais, sabe? Não entra mais nessa discussão, não entra mais nesse empate. Faça orações pela vida do Whindersson Nunes, ele está precisando. Voltando para o vídeo,
o Whindersson não deveria ter atacado o Nicolas dizendo que a missão de um deputado que tu votou, né, jogando na cara dos eleitores de Nicolas, fazer o Felipe Neto não entrar nos Estados Unidos. Patético. E olha a foto que ele colocou. Você não deveria ter falado isso. Você, para começo de conversa, não deveria nem ter entrado nessa discussão, não teria entrado nesse empate, porque o Nicolas só mandou uma indireta pro Felipe Neto, para os seguidores de Nicolas tweetarem para ele ser proibido. Isso é uma coisa entre o Nicolas e o Felipe Neto. Aí você entrou, aí você vai e ataca ele como deputado, já coloca ele à frente dos eleitores dele. Isso é uma injustiça da sua parte, para falar que o cara é patético. Não, ele não é patético. Patética foi a sua atitude de entrar em uma discussão que você não foi chamado. E é claro que o Nicolas Ferreira não ia perder essa oportunidade, porque eu conheço ele como deputado e como ser humano também, pelas redes sociais. E eu já vi ele falando sério e eu já vi ele entrando em algumas brincadeiras. Aí ele aproveitou toda essa situação, estando no seu direito de se defender, e falou isso aí, ó. Tu perdeu para isso. Agora, olha o nível de baixaria. Não precisava disso. Whindersson Nunes entrou em um empate aí, em uma discussão desnecessária, na minha opinião, e chegou nesse ponto. O Nunes estava com a Luísa Sonza e perdeu para o Vitão. Isso é óbvio. Mas isso aí é parte da vida íntima dele. Porém, se ele atacou com farpas, ele foi atacado. Simplesmente o Nicolas está se defendendo. E a galera do X aproveita como de sempre, né, gente? A galera sempre aproveita para poder hypar em cima, para poder zoar e fazer tudo isso virar uma comédia. E sim, virou uma piada. O Nicolas, como deputado, não deveria entrar nessa discussão com o Whindersson, eu concordo, ele deveria ficar mais na dele, ter falado do Felipe Neto, porém, o Nicolas é um ser humano como todo mundo. Ele foi e se defendeu, porque o Whindersson colocou o nome dele. Tá certo, a galera lá, ó. Eu pago 40k por mês pro deputado para falar, Ferga. Olha aí, a galera falando mal do Nicolas. Você, Pedro Henrique, não paga 40 mil reais pro Nicolas Ferreira. Você não paga. Você pode pagar imposto, mas você não paga, não. Outro, isso, perfeito, eu pago o salário de um deputado, é para ele estar falando do chifre nas redes sociais. Herbert, você é outro, cara, você não paga um salário para um deputado. Vocês não entendem nada de política, né? Eu não gosto de falar de política, mas a galera que está comentando aqui não entende nada de política. O Nicolas, como deputado, recebe o salário dele porque ele ganhou, ele foi eleito a deputado e ele está exercendo função dele como deputado. E ele está recebendo um salário digno de ser recebido. Se você está reclamando, se candidata e vira um deputado. Irmão, tu é um deputado federal, tem o mínimo de entendimento do cargo que exerce e da figura pública. Não. Ele estava num empate nas ferpas, nas discussão como um ser humano, não como um deputado. A nenhum momento ele colocou isso. Mas a galera foram lá, né, esse tal de Jeff falando, estando ou não de folga. É, gente, ele pode estar de folga ou não, ele tem o direito de postar como vocês também têm os seus direitos. Mas, na minha opinião, vocês estão errados, né? Vocês podem twittar, vocês podem falar mal, vocês podem debater, mas, na minha opinião, vocês nunca vão conseguir chegar ao nível de Nicolas Ferreira. Essa é a realidade. Inveja ou não? Ser ou não ser? Eis a questão. Gente, eu gostaria de comentar algo muito importante, porque tem um rapaz que postou no X algo muito importante, mas ao mesmo tempo que é para a gente refletir. Nicolas já venceu na vida.
Aí ele coloca, né, o Whindersson no caso. Você, por outro lado, pelo jeito, ainda não. Sim, Nicolas venceu na vida como deputado cristão, tendo uma esposa que o ame, tendo uma filha que o ame, que ele a ame, claro. Mas a questão é que Nicolas Ferreira luta todos os dias, lutou para ter conquistado o que ele conquistou e ele continua lutando para conquistar. Mérito, meritocracia. Ele pediu, ele continua adorando a Deus, continua sendo um servo de Cristo. Por isso que ele está recebendo essas bênçãos que ele tem na terra e a bênção que vai receber no céu. Isso é óbvio. Mas voltando para o Whindersson, também como é um ser humano, como eu disse, eu gostei do que o cara falou, dele ter vencido na vida, o Nicolas, mas falar assim de um cara depressivo, de um cara que está passando por uma situação delicada, é desnecessário. A única diferença é que o Whindersson Nunes usa entorpecente, que não deveria usar, deveria continuar o tratamento dele normal. Bebida alcoólica, provavelmente ele parou, não sei. Mas isso aí foi o auge. Por isso que eu falo que virou uma piada, mas uma piada desnecessária. Falar mal desse jeito do rapaz, na situação que ele está, não deveria. Não foi o Nicolas que postou isso. Sim, o Whindersson, eles nem sabem o que fazem, só vão na onda de pilantra que sabe mexer com a cabeça do povo. As pessoas só estão indignadas, cansadas. É, Whindersson Nunes, igual você está cansado, mentalmente. E não, eu não acredito que as pessoas estão sendo induzidas e manipuladas pelo Nicolas, não. Ele só está fazendo o trabalho dele. Acredite nele, quem quiser. Olha o extremo. Aí a baixaria se decadeu ladeira abaixo, usando o Lula, usando outros políticos, que na minha opinião é desnecessário. Mas também não tem como levar a sério um cara que é comediante, que usa fralda, que isso, aquilo, realmente, né? Nada contra, mas o cara tem que parar com essa maconha e, né, o Whindersson, pra você tratar a sua saúde mental. Sério, eu não tô debochando. Nada disso, eu só tô dizendo que você precisa parar com essa porcaria, porque vai afetar mais a sua saúde mental. Essa briga de esquerda contra a direita deveria parar, porque é briga de extrema direita com extrema esquerda. E isso só vai afetar nós, brasileiros de classe baixa. Eu estou falando muito sério. Nós pobres. Isso aqui para ele é piada. O Whindersson Nunes vai dar risada com isso. O Nicolas vai continuar vivendo a vida dele. O Felipe Neto vai ficar entrando e saindo nos Estados Unidos, vivendo a vida hipócrita dele normalmente. E nós, no meio de toda essa discussão, você parou para pensar? É nós que sai perdendo? Quem perde somos nós brasileiros. E não adianta ficar discutindo, sendo que a gente tem que saber quem a gente vota. A minha opinião sobre política é isso. Você tem que saber em quem você está votando, para depois não reclamar. Bom, galera, para finalizar o vídeo, esse foi meu ponto de vista, foi minha opinião, foi minha reflexão, porque na verdade todo esse empate, toda essa discussão não leva ninguém a lugar nenhum. Só ódio, só desprezo, só humilhação e muitas entre outras coisas. E você? O que você acha disso tudo? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Fui!